Olá, estudantes de todo o Brasil! Vamos iniciar agora a primeira fase de artes do ensino fundamental. Preparamos muitos assuntos interessantes que vão despertar o artista que há em você. Você vai ver que o desenho é uma linguagem universal. Através dele, podemos manifestar o que captamos através dos sentidos. Por isso, você vai analisar a importância dos sentidos para fazer e apreciar a arte, da audição para compor ou escutar uma música, ou então do tato para fazer as peças de cerâmica, e da visão para a compreensão da linguagem visual, das cores e das luzes. A interpretação das cores também está relacionada com a avaliação pessoal do observador. Vermelho, para mim, pode ser paixão, e para você pode lembrar raiva, o que não significa que um de nós esteja errado. Esta é a riqueza do universo artístico que você vai perceber nesta fase, sem esquecer da riqueza cultural brasileira proporcionada pela mescla das culturas europeia, indígena e africana, que vai estar sempre presente nos nossos estudos. Vamos começar? Olá, pessoal! Tudo bem? Existe um ditado popular paraibano que diz o seguinte: o primeiro artesão foi Deus, que depois de criar o mundo, pegou o barro e fez Adão. Este ditado fala sobre a cerâmica, uma das formas de arte mais antigas da nossa história. Com a descoberta do fogo, há milhares de anos, a humanidade passou a produzir utensílios a partir do barro. E as técnicas para a produção de cerâmica foram aperfeiçoadas com o passar do tempo. Ainda hoje, a cerâmica continua sendo produzida de forma artesanal, mas grande volume de produção vem mesmo das indústrias. O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de revestimento cerâmico. Está em quarto lugar, na frente de países como o Japão e os Estados Unidos. A arte do barro é muito importante para o nosso país, porque é uma prática que representa a cultura popular brasileira. As primeiras peças de cerâmica encontradas em sítios arqueológicos datam aproximadamente 6.500 anos antes de Cristo. Eram vasilhames rudes e sem ornamentos, feitos da seguinte maneira: o barro era extraído da terra para ser moldado e depois a peça era colocada para secar no sol e no vento. O torno foi uma das primeiras tecnologias desenvolvidas para a produção de cerâmica em grande escala. Trata-se de uma roda de madeira movida por um pedal e usada para moldar as peças de barro. O torno surgiu na região do mar Mediterrâneo aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo. Na antiguidade, os gregos e os chineses se destacaram na arte da cerâmica. Na Idade Média, foi a vez de Espanha e Inglaterra. No Brasil, os povos indígenas já produziam cerâmica de boa qualidade. E atualmente, nossas produções artesanais e industriais são exportadas para vários países do mundo. Todos nós utilizamos peças de cerâmica diariamente. Quer ver? Pratos, xícaras, vaso de flores. Acredite, a matéria-prima também está presente em componentes eletrônicos. Dificilmente paramos para pensar na origem destes produtos e como eles foram feitos. A produção da cerâmica acompanhou a história da humanidade. Vários povos contribuíram para o desenvolvimento das técnicas de produção de peças através do barro. Amassar e modelar a argila, criar algo com as próprias mãos. Era assim que o homem primitivo e os artesãos da antiguidade faziam. E é assim que continuam fazendo as pessoas que produzem cerâmica de forma artesanal. A possibilidade de continuar usando barro nos dias de hoje não faz você se sentir parte dessa história? Valorize a produção do seu estado e nosso país, porque ela faz parte da nossa cultura. Tchau!
Respeitável público, alguma vez já viram uma representação teatral com bonecos? Pois eles encantam adultos e crianças. Quando alguém manipula os bonecos, eles parecem criar vida própria. Se movem, falam, gesticulam, dançam, parecem até ter sentimentos. A arte do teatro de bonecos é uma das mais antigas formas de diversão. É também uma forma de manifestação cênica muito rica em possibilidades. O teatro de bonecos é uma síntese das artes e, como as demais, acontece dentro de um contexto histórico e cultural. Acredita-se que o teatro de bonecos seja tão antigo quanto o convencional. Segundo pesquisadores, a essência do teatro de bonecos está na pré-história, quando teria sido criado o teatro de sombras. A partir daí, a criatividade humana passou a acompanhar a evolução, começando pelo boneco de barro sem articulação e, mais tarde, os primeiros bonecos com articulação de cabeça e membros. As luzes se apagam, a cortina abre, entram os atores em cena. A origem do teatro está na magia, nos rituais de fertilidade, no instinto humano de representar o sonho. Mas, ao longo do seu desenvolvimento, o teatro perde essa origem mágica. Ela é substituída pela diversão infantil ou por teorias sofisticadas de arte e drama. Os bonecos têm tradições e formatos diversos. Existe o teatro de sombras na Turquia, China e Tailândia, os bonecos de vara em Java, as marionetes da Indonésia e da Índia, os fantoches da Sicília e outros mais. E cada teatro é classificado conforme a técnica de manipulação, podendo ser um boneco de fantoche ou de luva, uma marionete, um boneco de vara, de sombras, um boneco gigante e até mãos animadas. Hoje, este campo da representação é chamado de teatro de formas animadas ou teatro de animação. Não obedece a limites, misturam-se bonecos, atores, objetos animados, danças, mímica, música e cenários. O importante é contar a história da melhor forma possível. Até 1966, o teatro de animação no Brasil se manifestava basicamente através das apresentações de artistas populares. Poucos profissionais se dedicavam ao gênero. Hoje existem festivais nacionais e internacionais, e o bonequeiro pode aprender em cursos, em livros e ver um grande número de produções. O teatro de bonecos está presente em produções para teatro, televisão, cinema e escolas. E em cada parte do mundo, ele possui um nome e características diferentes. No Brasil, temos o mamulengo. Na Itália, existe o Maceus. Na Turquia, o Karagós. Na Alemanha, o Casper. A Rússia tem o Petrushka. A Espanha, o Cristóvão. E os Estados Unidos, os Puppets. O teatro de bonecos tem modalidades para adultos e para crianças. Tem drama, comédia, festa popular. Prestigie ou crie a sua própria companhia e divirta-se. Tchau! Olá, queridos artistas do meu Brasil! Todos nós temos algum talento como artista, e você já deve ter notado suas habilidades. Aquele talento para contar piada que faz todo mundo parar no trabalho? Ou aquela mão para bordar que ninguém consegue imitar? E você, que é o rei do karaokê? Ou será que o seu talento é para fazer verso? Tem gente que gosta de mexer com madeira e faz objetos lindos. Outros parecem que já nasceram sabendo dançar. Mas se você ainda não percebeu o quanto é capaz de se expressar, está na hora de deixar aflorar os seus talentos, pois comunicar-se é preciso e expressar-se artisticamente é fundamental.
Já pensou que toda vez que você assiste a um filme está vendo arte? Ou que quando você liga o rádio e ouve aquela música que emociona, que embala, está sendo tocado pela arte? Pois é, a arte está em tudo. Quando você combina uma roupa, quando escolhe um móvel ou uma cor para a parede de casa, você está tendo uma experiência estética. Ou seja, está vivenciando a arte. Se você olhar à sua volta, vai ver que pode se expressar através do desenho, da pintura, da escultura, da gravura. E tem muito mais: arquitetura, música, prosa, poesia e dança. Você pode até interpretar. Que tal pensar em formar um grupo de teatro na empresa? Ou fazer um vídeo com os amigos? Agora é com você. A nossa vida está em constante mudança e a arte é um reflexo disso. A história, os costumes, as crenças e circunstâncias políticas estão presentes na obra de cada artista. Na Bahia, tem o samba de roda. Em Pernambuco, o frevo. No Sul, a vaneira. A Tropicália é um exemplo do que estamos falando. Esse movimento cultural renovou a música e questionou a ditadura no Brasil. Da época vieram músicas como Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Perceba que a arte é um reflexo das vivências do artista. Então pense um pouco nas suas experiências e revele o artista que há em você. Tchau! Saudações, estudantes! Vocês conseguem imaginar como seria triste a vida se não existissem as cores para colorir o mundo? A cor é de grande importância para a linguagem visual, pois é um elemento expressivo e simbólico. A cor é um fenômeno físico e é gerada pela luz. As formas dos objetos só são visíveis porque a luz existe e também porque nosso olho é capaz de perceber a refração da luz, ou seja, a passagem da luz de um meio para o outro. Existe uma grande variedade de cores à nossa disposição. Quando alguém fala a palavra azul, rapidamente associamos a palavra com a cor azul. Mas existem vários tons de azul. O céu azul claro de um dia ensolarado pode se tornar um céu azul escuro antes da chuva. E não é só com o azul que isso acontece. Existe uma variedade de tons de vermelho, amarelo, laranja e muitos outros. A cor é uma percepção visual do nosso cérebro e não uma propriedade física dos objetos. Ou seja, a cor é um fenômeno físico gerado por um feixe de luz. Este fenômeno funciona da seguinte maneira: um feixe de luz incide num objeto. O objeto reflete apenas uma cor do feixe de luz e absorve todas as outras. A cor refletida é a cor do objeto. Existem diferentes comprimentos de onda nos feixes de luz. O olho humano e as células especializadas da retina conseguem perceber os diferentes comprimentos de onda, profundidade de penetração, que são refletidos pelos objetos. Um objeto da cor branca reflete todos os espectros de luz. Já um objeto de cor preta absorve todos os espectros e não reflete nada. Interessante, não é mesmo? Você já deve ter parado na frente do espelho e pensado: será que esta camiseta combina com a calça que eu estou vestindo? A resposta para esta pergunta envolve fatores ligados às cores, à moda, ao estilo pessoal e ao tipo físico de cada um. No que diz respeito às cores, podemos aproveitar algumas dicas das aulas de artes.
As cores quentes, como amarelo, laranja e vermelho, são aquelas que parecem estar mais próximas do nosso olho. Já as cores frias, como verde e azul, ajudam a dar a ilusão de profundidade. Branco, preto, cinza, marrom e bege são consideradas cores neutras. Os tons neutros suavizam as cores vibrantes e destacam as cores discretas. As cores também podem ser combinadas por analogia, para obter um resultado mais suave e harmônico, ou por contraste. Neste caso, o resultado final é mais intenso e chocante. E aí, gostou das dicas? Tchau! Olá! Alguma vez você já parou para pensar sobre o que é a identidade brasileira? Como você imagina que outros povos veem o Brasil? Como o país do futebol? Do carnaval? Pois há muito mais manifestações artísticas que representam a nossa cultura. A diversidade em nosso país não é somente étnica, mas cultural. Isto leva ao questionamento sobre a nossa identidade. Essa foi a preocupação de um grupo de artistas que produziu a chamada arte moderna. No início do século XX, um crescente sentimento de nacionalismo motivou intelectuais brasileiros a discutir o que é ser brasileiro. Eles queriam definir as raízes da nossa cultura e se posicionaram na defesa das culturas locais e regionais. Foi uma atitude artística e política em favor da brasilidade. Com essa ideia, fizeram obras e manifestos. Foram os modernistas. Hoje, depois de quase 100 anos, será que o povo brasileiro valoriza a própria cultura? No início do século XX, um sentimento de nacionalismo leva os intelectuais a tentar definir a verdadeira origem do povo brasileiro. Isso resulta na defesa das culturas locais e regionais. A industrialização e a Primeira Guerra Mundial trazem significativas transformações na sociedade e motivam o movimento modernista no Brasil. Dele participam poetas e escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Artistas plásticos como Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Vitor Brecheret, Di Cavalcanti e músicos como Heitor Villa-Lobos. Os jovens queriam mudar a arte brasileira, queriam afastar a influência europeia para mostrar a realidade brasileira. Entre 1933 e 1942, 3 grandes livros estimularam a reflexão sobre o país. Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda e Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior. Eu sugiro que você procure um deles para começar e descubra por que foram tão importantes. Arte e ciência são áreas do conhecimento que se unem em busca de compreender o mundo. A arte tem conteúdo próprio. O conhecimento em arte é técnico e histórico. O caráter técnico compreende os materiais, os procedimentos e as estruturas de cada linguagem artística. Já o conteúdo histórico se refere à produção artística nas diferentes épocas. A arte também pode proporcionar prazer estético a quem aprecia. O conhecimento artístico possui objetivos fundamentados na concepção estética, na força da beleza, em elementos simbólicos e na ampla diversidade de linguagens. A arte é um conhecimento nunca pronto e definitivo. É uma linguagem a ser apreciada e experimentada, uma forma de expressão a ser exteriorizada. Toda expressão artística reflete o mundo do autor. A arte jamais se limita à mera descrição da realidade social. É função do artista interpretar essa realidade e manifestar as concepções político-ideológicas dele.
Descubra mais sobre a cultura do seu país, povoe a mente de imagens e divirta-se! Tchau! Olá, estudantes de todo o Brasil! Hoje nós vamos falar sobre o desenho. O desenho é uma linguagem universal, de fácil leitura e que pode ser compreendida em qualquer parte do mundo. As imagens são muito importantes para a nossa comunicação. Através do desenho, você pode dar uma informação de forma rápida e objetiva, e não é preciso ser um desenhista profissional. O desenho é a maneira mais fácil de produzir uma imagem. Qualquer pessoa pode se comunicar através de desenhos. As imagens fazem parte do nosso dia a dia. Preste atenção nos desenhos que estão por aí, nos cartazes espalhados pelas ruas, nas ilustrações dos jornais e das revistas, nos livros e na televisão, e mãos à obra. Para fazer um desenho, é preciso conhecer alguns elementos que fazem parte das artes visuais. Os principais elementos utilizados para desenhar são o ponto, a linha, a forma e a cor. O ponto é o elemento básico da geometria. A partir do ponto, são feitos todos os outros elementos. A marca que a ponta do lápis faz no papel é um ponto. Do ponto nasce a linha, que pode ser reta, curva ou poligonal. A união de várias linhas vai formando os desenhos. Aí é só usar a criatividade para desenhar o que você quiser. Você pode fazer uma estrela, uma casa, um quadrado, um triângulo. De linha em linha se chega a uma figura. O desenho é uma forma universal de comunicação. Qualquer pessoa pode desenhar e se comunicar através de imagens. Você pode desenhar coisas simples, como, por exemplo, um pequeno mapa para ensinar um amigo a chegar na sua casa. Mas desenhar também pode ser uma profissão. Com as técnicas do desenho, é possível fazer o projeto de uma casa, o desenho de uma peça de uma máquina, ilustrar uma revista de histórias em quadrinhos ou ainda desenhar um modelo de uma roupa. Para melhorar a qualidade do seu desenho, é só se dispor a aprender um pouco da técnica, continuar praticando o traço e, quem sabe, você não descobre um talento. Até mais! Olá! Círculos, quadrados, retângulos e triângulos. Você já reparou que tudo ao nosso redor tem um tamanho e uma forma bem específica? Pois é, a natureza é mesmo sábia. E foi a partir da observação da natureza que foram criadas as figuras geométricas. É claro que os objetos feitos pelo homem também contribuíram com esta criação. E todos eles, até mesmo o mais complexo, pode ser associado a uma figura ou a um conjunto de figuras geométricas. A geometria está profundamente ligada à vida do homem. No Egito Antigo, por exemplo, conhecimentos geométricos foram utilizados na construção das pirâmides e também eram usados para delimitar propriedades agrícolas e controlar as cheias dos rios. Experimente representar a natureza através de um desenho. Calma, não precisa ser uma obra de arte. Afinal, o segredo está na representação que você vai fazer e não na exatidão dos seus traços. Mãos à obra! Para representar o mundo através de um desenho, é preciso usar alguns recursos. E um deles é utilizar as figuras geométricas como base, como ponto de partida. Mas outros elementos também podem ajudar, como a textura. É ela que vai dar personalidade a uma determinada superfície.
A textura define o aspecto tátil e visual. Ou seja, além de ser vista, a sua obra de arte vai poder despertar sensações diversas com um simples toque na superfície. Pegue lixa, algodão, papel crepom e outros materiais. Sinta a diferença entre eles e crie seu desenho. Deixe os contornos de lado que eles vão aparecer naturalmente quando as texturas e as cores se mesclarem no seu desenho. Vamos lá! O desenho, a pintura, a colagem ou qualquer atividade artística necessita de muita prática. Além disso, praticar é um exercício para desenvolver a sua criatividade. Faça relações entre a natureza e as formas. Por exemplo, repare numa colmeia. Já percebeu como os favos de mel são hexágonos perfeitos? A forma geométrica útil às abelhas é esta. Assim, elas têm um aproveitamento perfeito do espaço, ou seja, nada de triângulos, círculos ou quadrados. Explore as formas, as linhas de contorno, as cores e as texturas. Desenhar pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas se você quiser fazer um bicho de 7 cabeças, tenho certeza que vai conseguir. Tchau! Olá, pessoal! Prontos para um pouco de cultura? Vamos lá! Ainda na infância, adquirimos costumes com a nossa família e quando crescemos, passamos estes hábitos aos nossos filhos. Ensinamos atividades que nos divertiram e, sem perceber, educamos sobre coisas que estamos acostumados a fazer. O modo de pensar, sentir e agir é preservado pela tradição popular e pela imitação. O nosso cotidiano está repleto de demonstrações de algum tipo de conhecimento tradicional, que se revela nos costumes que mantemos e transmitimos às novas gerações, de forma espontânea e natural. O estudo dessas manifestações é o folclore. Ele representa a diversidade cultural das regiões e dos tipos humanos. Na história da humanidade, vários estilos de instrumentos musicais, ritmos e danças foram criados e transformados, dando origem a outros. Isto nos permite refletir sobre as características de nossa cultura artística e perceber a importância dos hábitos na vida das pessoas. O Brasil é reconhecido pela diversidade cultural. A riqueza da música e da dança em cada região se deve à história do nosso país. Quais são as riquezas do lugar onde você vive? O Brasil é um país repleto de identidades culturais, a começar pelos índios que aqui viviam. Depois teve a vinda de portugueses, africanos, imigrantes europeus e, por fim, dos asiáticos. Nossa herança folclórica é, portanto, o resultado das influências étnicas formadoras do nosso povo. Graças a esta reunião cultural, uma enorme riqueza se revela em todas as manifestações artísticas brasileiras. A dança é a mais social das manifestações folclóricas, porque pode congregar toda uma comunidade. Entre as danças ainda hoje praticadas estão a quadrilha vinda dos salões da elite francesa para os arraiais brasileiros, o chachado originalmente praticado pelos cangaceiros nos sertões de Pernambuco, a chula, desafio típico dançado pelos gaúchos, o caiapó no sudeste, o frevo nas ruas de Pernambuco, o pau de fita, as cirandas, o maculelê e o carimbó, conhecido como a única dança brasileira que sofre a influência dos 3 povos que formaram a sociedade brasileira: índios, negros e portugueses. E você, consegue lembrar de outras danças?
Existe uma infinidade de danças folclóricas no Brasil. O frevo é uma das mais vivas e alegres da cultura brasileira. Temos o caiapó, uma dança mais dramática que tem no enredo o rapto e o resgate de um indígena. Já o maculelê é de origem afro-indígena. E também o nosso samba, entre outras danças divertidas. Algumas danças estão ligadas às religiões, outras às datas comemorativas ou aos momentos de lazer. Certamente na região onde mora, você não vai ter muita dificuldade em encontrar grupos que pratiquem algumas delas. Faça uma pesquisa, procure saber de danças folclóricas na sua região. Descubra onde são praticadas e quem faz parte. Então, arrisque-se a participar de um grupo de dança. Se você ainda não vivencia esta prática, descubra que, além de nos enriquecer culturalmente, dançar pode ser muito divertido e bom para a saúde. Tchau! Olá! O papel foi criado no ano 105 d.C., na China, e era feito com base de fibras vegetais. Esse papel, produzido pelos antigos chineses, era de alta qualidade, podendo ser comparado ao mesmo papel que utilizamos atualmente. Nos últimos 20 anos, a indústria papeleira vem utilizando a celulose como matéria-prima para o papel e teve muitos avanços. Mas esta produção gera impacto no equilíbrio do meio ambiente, seja através da madeira, que promove desmatamentos, ou da poluição, produzida pelo processo de transformação da matéria-prima em papel. Com o avanço do uso dos computadores, se previa uma diminuição no consumo de papel. No entanto, a cada ano, este consumo tem sido maior. Para a arte, o papel é material nobre. Sobre ele são produzidos desenhos e pinturas. O papel é também usado como matéria-prima para colagens, objetos de papietagem, de papel machê e tudo mais que a imaginação possa permitir. Por isso, se o papel é tão importante, precisamos utilizá-lo com responsabilidade. Muitos artistas ao longo da história da arte usaram o papel com outras funções que não o suporte para a escrita e o desenho. Eles expressavam a arte através do recorte e da colagem. Desde a China antiga, recortes de papel eram utilizados na decoração de casas e nas cerimônias. Tempos depois, Hans Christian Andersen, autor de histórias infantis como O Patinho Feio e A Pequena Sereia, passou a fazer recortes e colagens de papel com uma grande tesoura e os ofertava às pessoas. Nos dias de hoje, já se fazem colagens com imagens cortadas virtualmente nos computadores, mantendo de certa forma a arte do recorte. Mas alguns artistas do Brasil e do mundo, como T.J. Hellmeister, preferiram ou preferem produzir imagens de papel. Hellmeister, mesmo na cadeira de rodas, se dedicava às colagens de papel colorido que se tornaram célebres. Ele chamava a técnica de colagem de desenhando com tesouras. A técnica consistia em cortar figuras em papéis coloridos, pintados com tinta guache. Os resultados eram composições simples, mas muito bonitas, que acabaram influenciando muitos outros artistas depois dele. Foram muitos os caminhos do papel ao longo da história. Nos dias de hoje, não podemos viver sem ele. Mas a responsabilidade ao utilizarmos o papel é mais que necessária, é urgente. No Brasil, existem trabalhadores que sobrevivem da venda de sucatas, papéis, latas de alumínio e outros materiais recicláveis. Eles coletam os resíduos descartados pela indústria, comércio e residências e depois revendem para empresas que reciclam estes produtos. O papel reciclado pode ser aplicado em caixas de papelão,
sacolas, embalagens para ovos, bandejas para frutas, papel higiênico, cadernos, livros, entre outros usos. As vantagens dessa reciclagem é a redução dos custos das matérias-primas. Ela se torna mais barata que a celulose e economiza recursos naturais como a madeira, a água e a energia, reduzindo assim a poluição. E não para por aí. Existem muitos artistas que utilizam resíduos para a produção de obras de arte. Usado com sabedoria, o papel vai continuar a serviço do ser humano e da arte. Tchau! Olá, pessoal! Hoje eu estou com uma música que não sai da minha cabeça. Isso já aconteceu com você também? É que a gente não vive sem música. Axé, sertanejo, romântico, pop, rock and roll, bossa nova. São tantos estilos quanto gostos musicais. Hoje podemos ouvir música de todas as épocas em gravações digitais. Com as novas tecnologias, levamos uma discoteca no bolso. A música é uma forma de expressão que pode influenciar o ânimo e o comportamento das pessoas. Ela tem um papel importante nas cerimônias religiosas porque reforça a espiritualidade. Também faz parte da memória social de um grupo e ajuda a contar a história de um povo. Você sabia que até as plantas gostam de ouvir música? Dizem que as plantas crescem mais rápido quando estão em um ambiente que tem música. A música é uma linguagem universal que possui vários estilos. O estilo musical varia de uma cultura para outra e é o que caracteriza a produção musical de um compositor ou mesmo de um país. O modo como os artistas combinam os elementos musicais também diz respeito ao estilo de cada um. Melodia, ritmo e harmonia são os elementos que o musicista combina para fazer uma música. Melodia é uma sequência de sons com diferentes alturas e durações. O ritmo corresponde ao modo como os sons vão ser ordenados com relação ao tempo de duração da música. Já a harmonia é a combinação dos acordes. Os acordes são vários sons diferentes tocados ao mesmo tempo. A combinação entre melodia, ritmo e harmonia é o que vai determinar como a música vai ser tocada e cantada. O prazer de ouvir uma música agrada tanto ao lado físico quanto ao emocional das pessoas. Quantas vezes você já ouviu uma música para relaxar, por exemplo? O gosto musical de cada um de nós corresponde aos estilos que mais agradam a nossa sensibilidade. Quando crescemos em uma família que escuta música com frequência, ela naturalmente passa a fazer parte do nosso dia a dia. Se a sua família ouvir muito samba, você é estimulado a gostar dessa sonoridade. Tem um ditado popular que diz: gosto não se discute, mas é importante ouvir coisas novas para ampliar o repertório. Que tipo de música você gosta de ouvir? Experimente ouvir músicas diferentes, conheça outros ritmos e estilos. Tchau! Olá, pessoal! Música. É difícil encontrar alguém que não goste. E cada vez mais as pessoas estão perdendo a vergonha e deixando de cantar apenas embaixo do chuveiro. O banheiro está perdendo lugar para os karaokês. Depois de cantar, não importa como foi o desempenho do intérprete, todos são aplaudidos. O aplauso é um tipo de apoio social que faz o cantor se sentir bem, mesmo que ele tenha desafinado. O canto é uma arte que alegra as pessoas e a nossa voz oferece muitas possibilidades. Além de cantar, podemos nos expressar através da fala e da representação, ou então declamar uma poesia ou fazer um discurso. Cada pessoa tem um tom de voz específico, é como se fosse a nossa impressão digital. E como diz o ditado,
quem canta seus males espanta. Então, vamos soltar a voz. A voz humana é o som produzido pela vibração das pregas vocais e amplificado nas cavidades de ressonância, que são a boca, o nariz, a laringe e a faringe. A voz tem as seguintes propriedades: intensidade, altura, duração e timbre. O ser humano é capaz de emitir sons com uma grande variedade de altura que podem ser graves, médios e agudos. A voz feminina e a voz infantil são mais agudas, a voz do homem mais grave. Isso acontece porque a estrutura do aparelho fonador é maior e mais densa no homem. E lembre-se de que todo cantor, profissional ou não, tem que aprender a respirar. Com os exercícios de respiração, um cantor que não é muito bom pode ficar ótimo. Ele tem que conhecer e aprender a usar a própria voz da melhor maneira possível. E se você não pretende cantar, ainda assim vale a pena aprender a respirar. Você vai descobrir quanto oxigênio estava perdendo respirando de forma errada. Cantar faz muito bem para qualquer pessoa. Faz bem para o corpo e para a mente. Quando estamos cantando, produzimos endorfina. A endorfina é uma substância produzida pelo cérebro que dá uma sensação de bem-estar. Essa mesma substância é liberada quando comemos um chocolate, só que cantar é menos calórico. Cantar melhora a nossa postura e exercita os músculos da barriga. É um exercício aeróbico que aumenta o nível de oxigênio no sangue. Além disso, cantar reduz o estresse e a pressão sanguínea. Quando cantamos, precisamos respirar de forma diferente. Nós inspiramos mais profundamente, e isso é muito bom para o sistema nervoso. E você, está esperando o quê para começar a cantar? Experimente! Solte a voz! Olá! Você já imaginou como seria o mundo sem som? Com certeza seria preciso inventar outra forma de comunicação. Afinal, nós vivemos rodeados de som. Ele é importante porque serve para orientar, comunicar e divertir. Graças ao som, a presa pode perceber a aproximação de um predador. O bebê reconhece a voz da mãe desde o ventre materno. Através do som, é possível produzir música para ouvir e dançar. O trânsito, por exemplo, é um processo contínuo de negociação pelo direito de ocupação dos espaços públicos. E o som é parte constituinte deste ambiente. Nele, é preciso obedecer regras e normas pré-estabelecidas. É um dos maiores espaços de interação humana. Estamos tão acostumados com ele que parece um processo natural. As buzinas, o barulho da aceleração dos carros. Mas o mais importante é o apito dos guardas de trânsito. Você sabia que cada forma de apitar tem um significado diferente? Um silvo breve significa siga. É usado para mudar a direção do trânsito. 2 silvos breves significa pare. É usado para solicitar a documentação do motorista. Quem já parou numa blitz sabe. Bom estudo! O som é resultado de uma vibração. Quando algo vibra ou é vibrado por alguém, produz som. Basta agitar ou bater um objeto no outro ou ainda tocar um instrumento. A superfície dele vibra. Estas vibrações se deslocam no ar e produzem as ondas sonoras. Ao bater num tambor, a pele vibra e empurra o ar que a rodeia.
O ar se desloca em ondas que se movem pelo canal do ouvido até atingirem o tímpano, a membrana interna do ouvido. O tímpano vibra e transmite essa informação para o cérebro. Por fim, é o cérebro que interpreta a sensação que chamamos de som. Você sabia que é possível ver o som que você ouve? Faça essa experiência. Ela é bem simples e serve para você explorar de forma prática o conhecimento adquirido. Coloque um tambor bem próximo de uma caixa de som. Em seguida, coloque alguns grãos sobre o tambor. Pode ser arroz, feijão ou o que você tiver à mão. Depois, ligue o som e veja a trepidação dos grãos sobre a pele do tambor. Estudar também pode ser divertido. Você é capaz de reconhecer um som sem ver como ele foi produzido? Tenho certeza que sim, desde que já conheça esse som previamente. Isso acontece porque cada som possui 4 propriedades que o ouvido pode identificar. São elas: o timbre, a duração, a altura e a intensidade. A voz de cada pessoa possui um timbre específico pessoal, como uma impressão digital. É por isso que um bebê reconhece a voz da mãe desde tão pequenino. O corpo da mãe é rico em estímulos sonoros. Você quer saber quais são as fontes desses sons? Pois eu vou dizer algumas. O coração produz uma pulsação rítmica, principalmente por uma artéria que passa por trás do útero. Tem também os sons da digestão. O estômago e os intestinos produzem inúmeros sons. Alguns podem ser ouvidos até fora do corpo. Tenho certeza de que você já ouviu a barriga de alguém ao seu lado roncar. Através dessas propriedades, também podemos identificar diferentes instrumentos musicais. A duração é o tempo de vibração do objeto. A altura vai identificar um som grave ou um som agudo. A intensidade é chamada usualmente de volume. É a força dos sons que podem ser fracos, médios ou fortes. Bom estudo! Tchau! Bem, a primeira etapa já foi cumprida. Agora é exercitar para não esquecer o que aprendeu. Você percebeu como é gostoso descobrir as próprias habilidades através da sensibilidade e da prática? Antes de terminar esta etapa, quero dar algumas dicas para você continuar o fazer artístico através da pintura, da colagem ou do desenho. Antes de tudo, organize seu material com cuidado e atenção. Tudo é importante: tesoura, lápis, régua, borracha, cola, compasso. Recupere os conteúdos só revendo que você terá condições de executar o trabalho. Não faça desenhos com caneta. Dê preferência para o lápis. Refaça os exercícios para aperfeiçoar os traçados e veja como vão ficar melhor. Com esses cuidados, você estará pronto para seguir viagem, mantendo o aprendizado adquirido. Parabéns e boa sorte! Eu aguardo você na próxima etapa!